Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo do nosso módulo de pop-up. No vídeo anterior nós falamos sobre o módulo de o pop-up com texto e as suas variações. Então assiste, porque ali eu falo sobre a integração, eu falo sobre alguns campos aqui de configuração que eu não vou repetir nesse vídeo para que todos eles não fiquem extensos, até porque o pop-up com imagem e o outro vídeo, que vai ser o pop-up com vídeo, eles têm mais possibilidades e já vão ficar extensos por si só, tá? Então eu recomendo que você assista o vídeo sobre o pop-up com texto. Bom, vamos lá. Agora a gente vai cadastrar um pop-up que é com imagem, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do meu pop-up, certo? Eu já falei sobre o agendar, não vou falar de novo. Já falei sobre o efeito de entrada, também não vou falar de novo. Falei sobre o botão fechar, sobre escolher as cores dos botões, tudo isso eu já falei. Então eu não vou repetir isso. Vocês assistam um vídeo que falam sobre pop-up de texto, que eu tenho essas informações. Cor do fundo. Beleza. Vamos deixar carregar a página por hora, 0 segundos. Vamos deixar grande. E imagem, tá? Primeiro ponto aqui da imagem, a gente tem aqui algumas variações, que é imagem com texto, imagem com formulário e texto, imagem com botão em texto. Por hora vamos deixar somente imagem. Eu vou dar o upload de uma imagem que eu tenho aqui. Pode ser essa aqui mesmo, certo? Aqui eu poderia colocar um texto, um link na minha imagem, tá? Se eu deixar em branco vai ficar sem link, mas vamos deixar aqui o site da conta. Vou clicar em cadastrar. Bom, nós temos agora nosso pop-up com imagem aqui. Se eu clicar aqui em visualizar, como nós já vimos, ele abre. Eu gosto desse efeitinho de entrada lateral, né? Pop-up vem. Então eu tenho ele aqui, certo? Vamos integrar para ver como é que fica no nosso site. Clicar aqui no nosso código de implementação. Eu vou colocar aqui no nosso site, eu vou publicar ele e vamos ver como é que ele fica, certo? Então ele está carregando aqui o nosso site e vem o nosso pop-up bonitão aqui da direita para a esquerda, tá? Eu poderia mexer no tamanho dele, né? Você vê que, como eu expliquei no vídeo anterior, você não consegue definir o tamanho de pixel. Você consegue definir grande, médio, pequeno, que é os tamanhos do Bootstrap. E ele se adequa à sua imagem. Então, por exemplo, a minha imagem ficou perfeitinha, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, médio, certo? Tamanho médio. A minha imagem puxaria o tamanho médio. E eu poderia colocar também o tamanho pequeno, certo? Que ficaria assim. Se eu clicar nele, abre o link que eu defini. Mas e essa parte aqui rosinha aqui? O que seria isso? Esse é o background. Como o Bootstrap ele tem um tamanho pré-definido, às vezes a imagem que você coloca fica uma rebarba. Então, quando você for usar um pop-up com imagem, eu recomendo você vir aqui na cor do fundo e tirar ela, deixar ela transparente como ela tá aí. Aí você vai atualizar ela, certo? E quando você atualiza o seu pop-up aqui, você vai ver que não tem essa rebarba, porque aí você não vai correr esse risco. Então você pode trabalhar com outros tamanhos mais tranquilamente, tá? Que aí você não vai ter esse tipo de problema de você marcar, né? E você tá com ele sem o espaço, tá? Opa, deixa eu só salvar aqui. Eu mexi no pop-up de texto. Era no pop-up de imagem, né? Que eu ia deixar ele grande aqui para vocês verem. E beleza. Agora sem o probleminha da rebarba. Mas eu vou deixar porque agora eu vou utilizar. Essa aqui é o pop-up com imagem apenas. É bem simples, tá? Tem o texto, a imagem e você pode usar a imagem que você quiser. Bom, agora a gente vai falar. Começa a ficar bem interessante aqui as possibilidades, porque a gente vai falar do pop-up com texto, tá? Eu vou usar um texto aqui, o que é lorem Y, como eu usei na outra aula. Vou usar esse textinho aqui. A cor do título, vou usar essa. E a cor do conteúdo eu vou usar essa aqui. Tudo autoexplicativo, é só você ir lendo que você vai ver, tá? Aí aqui tem um porém aqui, certo? Que é o posicionamento. Imagem no topo, imagem na direita, imagem na esquerda ou imagem embaixo. Então aqui, por exemplo, imagem no topo. Vamos lá. Vocês vão perceber algo aqui, ó. Olha como que fica.
fica a imagem aqui e o texto embaixo, legal. Aí eu tenho aqui também, por exemplo, a opção de deixar o texto. Ops. Eu tenho a opção de deixar aqui, por exemplo, ó, aqui no imagem no topo, imagem na direita e o texto na esquerda, óbvio, né? O oposto. Então, olha como é que fica. Fica a imagem aqui e imagem lá. Aí você pensa assim, ah, mas, por exemplo, né? A nossa imagem não ficou legal, é porque talvez você possa usar uma imagem assim, ó, por exemplo, para você enquadrar melhor. Quando você for mudar, quando você for montar o pop-up, o estilo dele, você tem que considerar que você tem que montar uma imagem que condiz. Então, exemplo, eu vou usar o pop-up nesse esquema dele na lateral, é melhor que eu use uma imagem mais comprida, certo? Então vamos ver aqui. Olha como já fica diferente, já a imagem aqui. Por quê? Porque você já vai ter uma diagramação melhor, óbvio. Então você tem que pensar nisso. Então aqui você vai escolher o espaço que você quer, né? Se você quer ela na esquerda, você vai colocar aqui e pronto. O pop-up muda de lado. Então você acaba tendo bastante versatilidade para você montar o estilo do seu pop-up, tá? Beleza? A gente tem também aqui a opção de pop-up com formulário e texto, que aí vai abrir mais opções aqui, como a gente já viu. Eu vou deixar o formulário com nome e e-mail, o nome do botão branco, a cor do botão eu vou deixar esse rosa, e a imagem na esquerda, que aí eu não vou ficar rodando essas possibilidades, porque é o que está aqui escrito, a imagem na esquerda, a imagem na direita, embaixo, enfim. E eu já testei isso aqui agora, então não vou repetir para toda a formação. Lembrando que, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente tem a opção de deixar o formulário só com nome, o formulário só com e-mail e o formulário com nome e e-mail. Nós deixamos com nome e e-mail, tá? Se eu carregar aqui, olha que legal como ele fica já bonito. O nosso formulário já aparece aqui. Legal, eu posso colocar o meu nome, tá? O meu e-mail, papapá, né? Como a gente já viu também na outra aula. E eu envio. Então olha como fica bonito assim, né? O pop-up com que ele vem aqui aparecendo, né? O formuláriozinho para você captar lead. E como a gente também viu, quando a gente usa um pop-up com formulário, ele abre a opção de visualizar dados, que mostra os dados captados, e você pode exportar eles, tá? Que a gente também viu na aula passada. Se você quiser saber mais, é só você assistir a aula de pop-up com texto. Então eu tenho essa opção aqui bem bacana, que eu poderia mudar, né? Como eu já falei. Mudar aqui, por exemplo, imagem na direita, a imagem embaixo, mudar o efeito, enfim. As possibilidades são um monte, né? E a gente tem aqui, agora ele do outro lado, que também ficou bem bonito, né? E por fim nós temos a imagem com CTA, com um botão, né? Imagem com botão, que também abre essas opções aqui. Qual é o nome do botão? Receba agora seu brinde, como eu coloquei aqui. Qual é a cor do botão? Vamos pôr rosa. A cor do nome do botão branco. O link do botão 7W contra. E ordenação, imagem na direita, como está agora, tá? Se a gente for dar um F5 aqui, ele tem o botão aqui, olha que legal. Clicou, ele abre o botão aqui. Poderia fazer outra formação, como eu já havia dito aqui, né? E mexer nas configurações. Então você vê que você tem N possibilidades. Você tem imagem sozinha, imagem com texto, formulário, imagem com texto e botão. Você tem como deixar a ordenação da imagem, né, quando você usa ela composta com alguma coisa, ela no topo, ela na direita, ela embaixo, ela na esquerda. Você tem o controle de cor, o controle de texto, o controle de abertura de pop-up, que a gente já viu na outra aula, o temporizador, fechar em tantos segundos, por exemplo, tirar o botão fechar, né, que a gente também não viu ainda, mas é bem simples, mas quando você abre ele não tem mais o botão fechado, ele sumiu. Tudo configurado. Lembra que eu disse que quando você clica no CTA, aqui ele vai contabilizando lá, ó. Então você vê uma coisa que legal. Aqui, ó, ele já mostrou que eu tenho 2 cliques, por quê? Porque eu cliquei 2 vezes aqui. Se eu clicar mais uma, ele aparece aqui, tá vendo? 3, agora que eu cliquei mais uma vez, ele contabilizou 3. Assim você consegue medir melhor suas estratégias, se o seu CTA tá dando certo, se as pessoas estão clicando. Enfim, esse é o módulo pop-up com imagem, a nossa aula 2 sobre o nosso módulo pop-up. E na próxima aula nós vamos falar sobre o módulo pop-up com vídeo, tá bom? Até a próxima aula.